Olá, estamos começando mais uma aula de artes comigo, a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Bora apresentar a equipe de artes, nossa articuladora, a professora Cláudia Pessoa, os professores, olha aí, Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jucilo Paula Brito, Tael Machado. E na primeira série matutino, no vídeo, professora Cláudia Cedrais e nossa assistente, professora Elci Paim, certo? Então, o que é que acontece? A gente está começando a terceira unidade. E aí, o tema da aula de hoje, mostrar aqui para vocês. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou mostrar o tema, porque todo mundo fica pedindo o tema, depois eu mostro a mensagem. Bora ver se funciona assim. Porque às vezes eu tô na mensagem, tá todo mundo pedindo o tema, então hoje eu resolvi inverter. Eu vou mostrar o tema da aula, a origem da arte, quando será que surgiu a arte e quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar nessa aula. História da arte e a origem da arte, a arte nas sociedades pré-escrita, que hoje em dia eu estava lá conversando com a professora de História, e ela disse assim, ó, a gente não fala mais pré-história, porque antes acreditava que a história só começava quando os povos descobriram a escrita. E na verdade existia a história antes da escrita, né? Então se fala pré-escrita, são povos pré-escrita, são sociedades que não tinham a escrita ainda, enquanto linguagem, mas que já existiam enquanto sociedade, que já tinham cultura e que o mais importante, já produziam arte. E a gente vai ver isso, certo? A origem da arte, aula número 1. A gente vai estudar agora história da arte, né? Existe uma história da arte, professora? Existe. E como é que funciona essa história da arte? Sempre existiu história da arte, professora? Não. Não. Essa história da arte vai surgir ali por volta pelo Renascimento, 1500, 1600, que os homens começam a organizar os conhecimentos que eles têm, começam a surgir as universidades, né, que são os locais de difusão de conhecimento, de você acumular conhecimento e você divulgar esse conhecimento. E aí as pessoas começam a estudar esse negocinho que está aí na vida da gente, e que a gente diz, a vida imita a arte imita a vida, tudo que as pessoas fazem de diferente, a gente diz assim, é arte, tá fazendo arte, menino. Então, essa palavrinha que ronda a vida da gente, que faz parte do dia a dia da gente, que tá sempre presente no dia da gente, mas essa história da arte só começa a ser organizada, pensada, refletida, escolhida, quais são os objetos que vamos chamar de arte, quais os objetos que não vamos chamar de arte, as pessoas que vamos chamar de artistas, as pessoas que não são artistas. Lá pelo Renascimento é que a gente começa a organizar essa historinha, certo? Pretendo mostrar os trabalhos hoje. E aí essa história da arte, o que é que acontece? É lá século XV, XIV, XV, XVI, eles começam a organizar. E para organizar essa história da arte, eles vão classificando, né? Isso é arte, aquilo não é arte, isso aquilo é arte. Esse povo fazia arte, esse outro não fazia arte. Isso aqui é importante, aquilo ali não é importante. Então, quando a gente vai estudar a história da arte, não quer dizer que só aquilo que está na história da arte é arte. Quer dizer que algumas pessoas classificaram aquilo como arte e excluíram outras coisas. Certo? Com essa ideia na cabeça, a gente tem que lembrar também, a gente vai ver muitos homens artistas. A professora mulher não fazia arte? Não. As mulheres faziam arte, mas elas não foram mantidas na história, porque na época, até bem pouco tempo atrás, né, eu diria até uns 10 anos atrás, não era interessante a gente saber que as mulheres pintavam, que as mulheres faziam milhões de coisas. Então, de certa forma, a história foi contada pelos homens e os homens saíram ocultando as mulheres da história, né?
Hoje em dia a gente já tem um resgate, a gente já tem vários historiadores que estão resgatando essas figuras femininas que foram muito importantes da história e que foram apagadas, que foram ocultadas da história. Então a gente está fazendo esse resgate. Da mesma forma que a gente está fazendo o resgate dos negros na história do Brasil. Que com os negros se deu um problema não sei se é pior do que o das mulheres. As mulheres foram excluídas da história e os negros foram branqueados. A gente pensa, os personagens negros da nossa história, a gente não imagina eles como negros. Eles eram negros, mas a história branqueou eles. Eu outro dia fui numa palestra muito interessante sobre personalidades negras e eu descobri que eu conhecia todas essas personalidades, mas eu não sabia que elas eram negras. Por quê? Porque a história branqueou eles. Vendeu pra gente a ideia de que eles eram brancos quando eles eram negros. Então hoje em dia a gente está fazendo esse resgate, porque é importante para a afirmação da nossa identidade, né? Para a gente se reconhecer enquanto gente. Claro que tudo isso é movimento político, porque é uma maneira de você dominar, né? Você dominar as mulheres, é você esquecer que existiram mulheres importantes, inteligentes, criativas. É você branquear pessoas negras, é uma maneira de você manter os negros sob comando, em atitudes subalternas, porque você diz assim, ó, vocês não são importantes, vocês não fazem nada de importante, não tem ninguém importante na nossa história negro. Então é uma forma de você manter, né, sob controle uma população feminina e uma população negra que, graças aos deuses, hoje a gente está resgatando essas figuras e mostrando que as mulheres sempre estiveram presentes na história, sempre foram importantes na história e que os negros também tiveram papéis importantíssimos, fundamentais. E a gente vai ver isso nessa terceira unidade, a gente vai ver essa história aí, ó. Aqui os assuntos da terceira unidade. A gente vai começar hoje com arte rupestre, que é essa arte feita lá na pré-escrita, né? A gente não fala mais pré-história, na pré-escrita. Então, olha aqui no slide os assuntos. Até hoje existem, né? Mas a gente está mudando isso. O pessoal de Macaúbas... Graças a Deus, né? Que essa história está mudando. Exatamente. O pessoal de Macaúbas está dizendo assim, até hoje existem pessoas que acham que a mulher só serve para ficar na cozinha, mas a gente está mudando isso. A gente está mostrando que a mulher nunca ficou só na cozinha. Ela nunca ficou só na cozinha. Existiram mulheres revolucionárias, mulheres políticas, artistas, em todos os campos, e que elas são muito importantes. E que o lugar da gente é onde a gente quiser, na verdade, né? Então a gente vai ver arte rupestre, né, que é a arte lá da pré-história. Arte na antiguidade, e aí na antiguidade a gente vai ver... eu selecionei quatro momentos na antiguidade para a gente estudar: Mesopotâmia, o Egito, Grécia e Roma. Não quer dizer que houveram outras civilizações que produziram arte na antiguidade, houveram, mas a gente vai focar nessas quatro, tá bom? Arte africana, a gente vai ver a produção, a gente vai ver como os africanos pensam arte, o que eles produzem de arte, porque eles ainda efetivamente produzem. Arte indígena, porque sim, a gente tem uma população indígena ainda hoje atuante, ativa, e antes dos portugueses chegarem, a gente tinha uma população indígena com um movimento muito importante, com uma sociedade muito bem estruturada, com uma cultura muito bem fortalecida, que foi apagada, invisibilizada, certo? Arte na América do Sul, porque sim, a gente está inserido no continente e a gente desconhece muita coisa do nosso continente, então a gente vai conhecer um pouquinho da arte produzida na América do Sul. A gente vai ver o Renascimento e Barroco na Europa, por quê? Porque a gente vai começar a falar sobre arte brasileira e... a gente vai ver daqui a pouco como é que se configura essa história da arte, né? Essa organização da história da arte. E o primeiro movimento que a gente conta como brasileiro é o Barroco no Brasil. Então a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o Renascimento na Europa e o Barroco na Europa, para a gente poder entender o Barroco aqui no Brasil. E aí a gente vai ver os holandeses no Brasil, que é essa visão do outro sobre a nossa cultura, certo? Que é o começo da história da arte, porque quando chegar na segunda série, vocês vão estudar
História da arte, vamos mergulhar assim na história da arte profundamente, né? No primeiro ano a gente dá uma pincelada sobre a arte, sobre o que é arte, sobre as possibilidades expressivas da arte. Começa a história da arte e aí lá no segunda série a gente, ó, mergulha de cabeça em todos os movimentos artísticos, certo? Tem, Ednilson. Ednilson está perguntando se é verdade que tem pessoas que acreditam que a Mona Lisa era homem. Tem várias histórias loucas sobre a Mona Lisa. Tem gente que diz que é o autorretrato do Leonardo da Vinci. Tem gente que diz que é um retrato de um homem. Tem 1000 histórias sobre a Mona Lisa, tá bom? E aí a gente... Acho que vocês vão dar uma pincelada, agora na primeira série a gente dá uma pincelada sobre o Renascimento, mas na segunda série, com certeza, né, professora Cia, a gente estuda mais a fundo o Renascimento, tá bom? Bora lá, que história da arte? O que é isso de história da arte? Bem, eu já falei, história da arte, como a gente entende história da arte, primeiro é uma história da arte que a gente conta, é uma história da arte europeia, certo? A gente não conta uma história da arte americana, a gente não... E quando eu falo americana, é do continente americano, norte-americano, sul-africano, central, América Central. Então, a gente não tem uma história organizada da América, né, da história da arte americana. A gente não tem uma história organizada da arte japonesa, oriental, que é muito mais antiga do que a europeia. A gente não tem uma história organizada da arte africana, que é outro continente que tem, assim, possibilidades infinitas. Quando a gente fala em história da arte, a gente fala em uma história da arte europeia e branca, certo? Certo. Ah, professora, a gente está tentando hoje, já existem estudiosos que estão tentando contar uma outra história da arte, mas a gente ainda está nessa perspectiva da história da arte europeia, certo? Então, bora lá. Como é que se configura, que se organiza essa história da arte? Essa história da arte se organiza em períodos históricos, né? Então, a arte é dividida em arte pré-histórica, pré-escrita, arte rupestre, que são a arte feita por esses povos que existiram antes das sociedades escritas, antes da invenção da escrita. Existiam povos que tinham cultura, que se organizaram e que faziam arte. Sim, a arte existe antes da escrita. E eu arriscaria até antes da linguagem, tá? Ali, essa linguagem estruturada que a gente tem. Então a gente tem períodos. Arte na pré-história, arte na antiguidade. Aí a gente tem a arte... Então a gente tem os períodos históricos. Então a gente tem a pré-história, a antiguidade, arte... Aí a gente vai... Depois dos períodos históricos, a gente vai ter as escolas, certo? Então a gente tem as escolas, tem o Renascimento. Aí no Renascimento a gente vai ter a escola italiana, a escola espanhola, a escola francesa, porque as escolas são dentro de um movimento, dentro de um período artístico. As escolas são maneiras diferentes de trabalhar sobre aquele mesmo assunto. Então a gente tem as mesmas características, mas às vezes a gente tem temáticas diferentes, a gente tem abordagens diferentes. Então a gente tem as escolas, escola flamenca, a escola norte-americana e por aí vai, certo? Para a gente falar sobre as escolas, então dentro dos movimentos a gente tem as escolas diferentes, né? Escola alemã, escola francesa, então cada movimento. A gente vai ter um movimento artístico, que inicialmente a gente começa com os movimentos longos de 100, 200, 300 anos, depois esses movimentos vão reduzindo para 10 anos, para 2 anos, para 1 ano. A gente tem as tendências, hoje em dia a gente usa muito mais as tendências na arte contemporânea, e a gente tem os estilos. Então, dentro da história da arte, a gente tem vários momentos, certo? Beleza, bora lá. E a gente tem os movimentos artísticos, certo? Que aí vocês vão se aprofundar mais
na segunda série, que aí a gente vai ter vários movimentos artísticos. Neoclassicismo, renascimento, barroco, impressionismo, fauvismo, cubismo, várias coisas, tá bom? Quando a gente Então, bora fala lá. de Diga. movimento artístico, a gente fala de grupo de pessoas num determinado período, né, que se juntam e que têm as mesmas características, pesquisam a mesma temática, falam sobre o mesmo assunto. Então, ela é classificada como esses movimentos, né? Alguns são longos e outros também são mais curtos, mas a gente, quando fala de movimentos artísticos, esses são grupos, né, de artistas que se juntam para poder estudar a mesma temática, pesquisarem as mesmas, utilizar as mesmas técnicas, difundirem, ter mais ou menos o mesmo pensamento na sua produção. Pensam igual, produzem coisas parecidas, mas tem assim uma linha de pensamento única, certo? Mas não se preocupem não, é só para vocês entenderem que a história da arte não é uma coisa tão linear e que existem vários meandros, tá bom? E aí a gente vai lá para a pré-história. O que é que acontece na pré-história? Na pré-história já se fazia arte. Professora, já se fazia arte, já é comprovado cientificamente. Os homens estavam lá, vivendo em cavernas, ainda não estavam organizados em grupos muito grandes, ainda não tinham uma estrutura social muito definida, mas eles já faziam arte. Então, ornamentos pessoais e arte são expressões inquestionáveis. Ninguém mais questiona isso, ninguém mais duvida disso, de simbolismo que equivale a um comportamento humano moderno. Então, bota aqui na minha imagem, já se tem certeza, já se tem provas científicas de que o homem lá na pré-história, na caverna, lá no Neolítico, no Paleolítico, já fazia arte. E quando eu falo fazia arte, a gente não está falando só daqueles desenhos nas cavernas, não. A gente está falando de música. Já foram encontrados ossos de abutre furados. Aí, professora, como é que eles descobrem essas coisas? Eles vão fazendo escavações, encontram objetos que eles... primeiro eles encontram objetos diferentes e aí eles vão estudar para ver se aquela diferença, se aquelas incisões que estão no objeto, se aqueles detalhes que estão no objeto foram feitos pela natureza, se foi um desgaste natural ou se foi feito intencionalmente pelo homem. E aí eles estudam isso tudo. E aí, ó, esse é um objeto que foi feito por um homem. Isso aqui, ó, esse risco, essa marca foi feita intencionalmente por um homem. Esses furinhos nesse osso de abutre foi feito pelo homem. Essas marquinhas que estão aqui nesses furos é a marca do dedinho lá do homem tocando a flauta. Então a gente já tem, ó, essas conchinhas que a gente achou aqui, a gente achou um grupo de conchinhas furadas. Esses furos aqui foram feitos por uma pessoa, foram feitos intencionalmente. Não foi a natureza que furou a concha, não foi nenhum bicho que furou, foi uma pessoa que furou. E eles, então se essas conchinhas estão todas furadas nesse ponto, é o que? Eles faziam colares com essas conchinhas. Ah, esse osso aqui, esse dente desse tigre tá furado aqui, esse furo aqui foi feito por uma pessoa, então provavelmente ele utilizava como ornamento, como adereço, para enfeitar seu corpo. Então quando a gente fala em arte, a gente fala nessa necessidade, arte nesse momento, e por isso que a gente diz que a arte é importante para o ser humano, porque os caras nem estavam organizados, os caras viviam apenas para comer e para sobreviver, para se proteger do frio, quer dizer, não tinha casa construída, não tinha uma linguagem muito articulada, né, muito desenvolvida, mas eles se preocupavam em fazer um colarzinho de concha para ficar bonito, para ficar diferente. Eles se preocupavam em fazer pegar uma pedra, né, afiar a ponta da pedra para cortar a carne e fazer um desenhozinho nessa pedra. Estão entendendo o que é arte? Eles se preocupavam de pegar o dente lá do tigre e furar o dente e fazer um cordão e pendurar no pescoço. Eles se preocupavam de pegar o osso do abutre, furar e
construir uma flauta e fazer música. Eles se preocupavam de ir lá em uma caverna, pegar tinta, né, pegar sangue, ou pegar descobrir uma pedra que marcava e desenhar em uma caverna. Deixar a marca da mão dele lá. A gente tem algumas pinturas rupestres, a marca da mão. O pessoal de Campo de Cima está dizendo que ele fica perto de São Raimundo Nonato, e tem outra localidade também ali, é Campo Jurema, que fica perto da Serra da Capivara, onde há exemplos desses objetos, né? A gente aqui estuda, quer dizer, a gente já ouviu falar, mas não tem a oportunidade que vocês têm aí. Imagine ter acesso a essa produção, né? Essa forma de expressão onde o homem pré-histórico, ele vai lá e ele tem ideias, ele quer concretizar aquilo, né? Poxa, aquilo ali poderia ficar bem pendurado no meu pescoço, ou teve um sonho, a gente não sabe qual é a real função, mas ele deixava lá registrado aquilo nas pedras, ele experimentava, estava o tempo todo ali experimentando os materiais, né? De que forma ele poderia, a planta, o sangue, uma pedra diferente, para poder, né, deixando registrado a sua produção. E vai além, não é só a questão da ornamentação pessoal. A gente tem as construções simbólicas também. É você pegar uma pedra e transformar aquilo em um símbolo de alguma coisa que você acredita. É esse simbolismo que está presente lá, que fascina a gente quando a gente vê. A gente imaginar que as pessoas estavam vivendo em uma situação só preocupadas em se agasalhar do frio, se agasalhar da chuva, comer, sobreviver, e elas tinham essa preocupação de construir um objeto que simbolizava uma crença, a fé em alguma coisa maior, alguma coisa que eles não entendiam, de construir símbolos, de transformar materiais em símbolos daquilo que ele acreditava, certo? E eu trouxe, não se preocupe não, eu tenho duas localidades me enviaram. Uma me enviou esse ano, que eu estava fazendo assistência de uma aula no 2º ano, e a gente falando sobre arte pré-histórica, e aí o mediador comentou que lá perto tinha, eles mandaram as fotos para mim. E de 2 anos atrás, que eu estava dando aula no 1º ano, e alguma localidade sinalizou: professora, aqui a gente tem pintura rupestre, e mandaram as fotos para mim, e eu botei aqui na aula, porque é importante a gente ver, ó, a história da arte é toda construída em cima da arte europeia. A maioria dos exemplares que a gente tem de cavernas são cavernas encontradas na Europa ou na África. Mas a gente também tem arte rupestre aqui no Brasil. E o pior, na Bahia também, né? Na Bahia, no Piauí. Aqui no Nordeste a gente tem muita produção. E o pior é que a gente não pesquisa. As pessoas destroem, as pessoas fazem as pinturas rupestres de tiro ao alvo. As pessoas chegam lá, arrancam um pedacinho e levam para casa para guardar. Então a gente precisa de mais políticas públicas e mais conscientização, conhecimento. Com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades. Lembram da mensagem da aula passada? Então, a partir de agora que vocês sabem da importância da arte rupestre, que a gente sabe que muitas já sinalizaram aí, professor, aqui na nossa localidade a gente tem que se mobilizar para preservar, enquanto não chega pesquisadores para analisar, para estudar, para contar essa história da nossa arte rupestre. Então, a partir do momento que a gente tem ciência da importância disso. E não sei se vocês sabem, mas foi aqui no Brasil que foi encontrado um crânio, um dos crânios mais antigos de ser humano. Foi encontrado aqui, que é a Luzia, que é de uma mulher, inclusive. Então, a gente precisa preservar isso. Tá perto da gente, a gente precisa preservar. A gente, de repente, pode até fazer uma faculdade e estudar e se especializar nesse estudo para a gente manter a nossa história, para a gente começar a contar uma história nossa, do lugar que a gente está inserido, certo? Aí eu trouxe aqui outra imagem muito antiga, feita com osso de mamute, presa de mamute, olha aí na imagem.
A estatueta é o mais sólido e antigo indício de figurativismo humano pré-histórico já descoberto de arte pré-histórica. E a gente não vê imagens, a gente não tem representação de imagens masculinas, não. A gente tem representações de imagens femininas. Então, o feminino por quê? Porque o feminino era o símbolo da vida. Naquela época, o homem ainda não sabia que fazia parte dessa história, né? Ele só sabia que a mulher, os seios avolumavam, que o ventre avolumava, que depois ela dava origem a uma vida nova. Certo? Aí o pessoal lá de Remanso está dizendo assim: quando o Lago de Sobradinho teve seu volume de água abaixo de 5%, os arqueólogos encontraram um cemitério indígena. Eu visitei o lugar, lá tinha urnas funerárias, enterramento secundário, lá encontramos cachimbos, crânios, pontas de flechas. Um dos arqueólogos é meu primo. Infelizmente a portaria não foi liberada pelo governo para fazer a escalação. Mas a gente pode fazer pressão. A gente pode votar em políticos que façam pressão e que representem a gente. A gente pode ir lá e exigir, a gente pode fazer abaixo assinado, a gente pode mobilizar para que as coisas aconteçam. O fato da gente reconhecer o sítio arqueológico, a gente também preservar, já sabe que ali tem um potencial, preservar, não deixar as pessoas escavarem, não deixar as pessoas destruírem aquilo ali. Exatamente, certo? E divulgar também, que às vezes divulgar. as pessoas não sabem, né? Não tem esse conhecimento. Você divulgando, vai ver que alguém se interesse, né? Acha interessante. Não pode deixar esse conhecimento que vocês adquiriram, que perceberam, ficar escondido numa gaveta, né? E, gente, bora aproveitar. Político não é só para facilitar a vida da gente no dia a dia, não. Bora pensar, conversar direito com o político, eleger ele, pressionar ele para que ele facilite essa liberação dessa portaria, para ele faça essa pressão. Ele está lá para representar a gente. Então, bora fazer essa mobilização, bora fazer essa pressão. A gente pensa que a gente não tem força, mas a gente tem muita força. Certo? Afinal de contas, eles estão lá. Nós, né, funcionários públicos todos, eu, né, professor Elci, os políticos, somos funcionários públicos, somos funcionários de vocês. Certo? A gente não está fazendo nenhum favor, não. A gente está ganhando para exercer, né, uma função. A minha é de ampliar o conhecimento de vocês. O político é de fazer leis, né, correr atrás de financiamentos, de investimentos para a região que elegeu ele. Certo? Já está submerso, mas a gente pode fazer pressão para quando o nível da água baixar de novo, a gente poder ir lá e fazer a escavação, tá bom? Porque com a portaria aprovada, quando o nível da água baixar, já tudo fica mais fácil, né? Se a gente for esperar baixar de novo para correr atrás disso, então a gente facilita. Então, esse registro, essa imagem, eu quero que vocês olhem bem essa imagem, ela foi esculpida no osso de mamute, olha aí, foi encontrada em fragmentos. Ela não foi encontrada inteirinha assim, não. Ela foi encontrada em pedaços. Então, vejam o trabalho do arqueólogo de ir identificando os pedaços. Se eu não me engano, foram 6 pedaços que foram colados e deram forma. Tá faltando um pedaço de o outro braço aqui, ó. Tá faltando um pedaço. E aqui em cima tem como se fosse um ganchinho que os arqueólogos supõem que ela era usada pendurada. Né? Então, aqui é uma imagem construída lá na pré-história. Aqui eu trouxe, ó, a flauta que eu falei para vocês, do osso do abutre, mais de 35 mil anos atrás. Instrumento musical mais antigo do mundo, encontrado em uma caverna no sudoeste da Alemanha. Foi encontrado na Alemanha por quê? Porque lá o pessoal estuda. Lá, se está escavando alguma coisa e surgem sinais, né? De outras civilizações para a construção, para o que for, para escavar, estudar e pesquisar e resgatar essa história, certo? Então aqui a gente tem as flautas, que também não, às vezes não é encontrada inteira, é encontrada em fragmentos. Aqui é um estúdio de arte de 100 mil anos atrás, na África do Sul. Então, produção de ocre liquefeito para uso em pintura, decoração e proteção da pele. Então, aqui ó, tem a pedra do ocre. Então, eles quebravam o ocre, fragmentavam, transformavam em pó o ocre, que é um vermelho que até hoje algumas tribos na África usam para decorar o corpo,
para decorar os cabelos. Olha aqui. Isso é uma foto atual. E o ocre é esse material que elas usam para fazer esse detalhe no cabelo. Essa ornamentação no cabelo e na pele, protege a pele. Que vem sendo passado desde a pré-história até a atualidade, né? Exatamente. E aí, ó, aqui na Bahia, município de Matina, na Bahia, comunidade de Tapuio, que já está protegido, né, reconhecido pelo IPHAN, e Curuzu, que ainda não está. Foram essas as informações que o Henrique mandou para mim, que são 2 sítios arqueológicos, um já está registrado no IPHAN, o outro ainda não está, o de Curuzu ainda não está, e ele mandou as fotos. A gente tem 2 perspectivas quando a gente fala em arte rupestre, que é a representação nas paredes das cavernas de figuras realistas, que são os animais. Então a gente tem, bota aqui na minha imagem, a gente tem na arte rupestre 2 linhas, né? Uma é a representação realista de animais, dificilmente a gente tem representação de ser humano, e aí não se sabe, a gente faz conjecturas, né? Alguns acreditam, como se descobriu algumas tribos que não gostam de serem representados, porque eles acreditam que a representação captura a alma da pessoa. Supõe-se, né? Porque os arqueólogos, os antropólogos trabalham sempre a partir de comparações. Se você não tem registro escrito, então a gente trabalha sempre com as comparações. Então eles acreditam que talvez lá na pré-história eles acreditassem que se registrasse a pessoa, ia prender a alma, ia acontecer alguma coisa de ruim, então supõe-se isso. Então a gente tem muitos registros de figuras de animais e tem uma outra linha de registros rupestres que são figuras geométricas, que os estudiosos não sabem direito porque eles fazem esses registros, que é o que a gente encontra lá aqui na Bahia. Olha aí. Esses registros lá em Matina, na Bahia, ó, tem essa espiral. A gente tem um animal aí, né? Essas figuras, essas representações geométricas, alguns dizem que poderia ser tipo calendários, lunar, não é? Mas não se sabe ao certo o que seria. A gente supõe, a gente vai imaginando, deduzindo. Aqui a gente tem outra pintura também geométrica. Aqui, ó, a gente tem pessoas, né? Isso já é outro local, né? Ou talvez não sejam pessoas, né? Pela quantidade de dedo, não sei. Não tem estudo, então a gente não tem como que conjecturar, né? A gente só tem que proteger e aguardar ansiosamente que algum estudioso venha, que o governo, né, dê verba, porque aí pesquisa não tem jeito. A gente precisa do subsídio do governo para fazer pesquisa, não tem para onde correr, porque nenhuma empresa vai interessar, né, de estudar para a história, porque não tem nada interessante para eles ganharem dinheiro lá, né? Então, não tem jeito. Tem certas áreas do conhecimento humano que o governo tem sim que entrar como subsidiário para incentivar a pesquisa nessas áreas, que é super importantíssimo para a gente se conhecer enquanto ser humano, né? Para a gente entender nossa história, saber de onde a gente veio, por que é que a gente está aqui desse jeito, certo? Mandem para mim as fotos, tirei fotos, mandem detalhes, informações, que com certeza ano que vem vão estar na aula de pré-história. Em vez da gente mostrar o que tem lá na Europa, a gente mostra o que tem aqui pertinho da gente. Sou louca para visitar, mas geralmente estão muito longe, perto lá do Piauí, é muitas horas de viagem, e aí eu fico, mas um dia eu vou, um dia eu chego aí, tá bom? De repente vocês vão me ver lá, visitando as pinturas todas. Exatamente. Aí a gente tem aquela história, né? Como a gente teve uma ruptura grande na história da gente, porque a gente tinha uma comunidade, a gente tinha uma cultura indígena forte, presente, atuante. E aí a gente chega os portugueses que dão uma ruptura, que fazem um apagamento, né, da cultura indígena, a gente perde muita coisa. Olha, já te prometeram ali, ó. A Ademar prometeu que vai mandar de brotas pelo de AVA ou pelo Facebook, tá bom? Bora lá. Mais imagens aqui do pessoal de Barreiros, né? De Itaguaçu, da Bahia. O Val Barbosa mandou para mim esse ano.
Muito bacana os trabalhos, certo? Olha aí. Sou louca pra ver de perto essas coisas. Outra coisa, gente, não toquem não, porque a gente tem uma gordura na pele da gente que aí acaba interferindo, acaba impactando. Evita usar a máquina com flash, certo? Nada de ficar tocando nas imagens, ok? Nada de fumar perto. Então, enquanto não tá protegido, bora proteger. Referências da aula de hoje, quem quiser estudar um pouco mais. E bora mostrar aí, momento de produção, bora mostrar a produção de vocês rapidinho. Oh, eu morro de vontade de ir, gente, mas é longe. Mas eu vou criar coragem, tá bom? Vou criar coragem. Bora ver aqui os trabalhos de vocês. Se você quiser ir organizando. Bonita Arizona mandou aqui as histórias em quadrinhos. Ainda não tive tempo de ler com calma, certo? Mas eu vou ler e vou colocar observações lá no Facebook, prometo, certo? Então aqui tá a produção de vocês. Esqueceram as calhas, tá bom? Olha aí. Essa aqui não, essa aqui lembrou da calha, ó. Ficou super legal. Aqui a gente tá sem requadros. Eu vou ver se eu consigo entender a história. Olha. Mas aquela coisinha chamada consciência. Olha aí. Pessoal do Jailson mandou pra mim, primeiro ano A matutina, a Fernanda, a Josinete e a Larissa. Achei lindo o desenho colorido. Gosto, ó, copiou aqui a turminha do Chachado, bacana também a gente copiar, não tem problema nenhum, quando a gente tá aprendendo a gente copia sempre. Lembra o que eu falei, eu não sei se eu falei com vocês, o balão a gente escreve o texto primeiro, depois desenha o balão para não acontecer isso, do balão ficar pequenininho e o texto ficar apertado dentro do balão, tá bom? É uma diquinha. Pessoal de Parateca, aqui da tarde, vou passar mais rapidinho. Saco do Fogo, não sei se é de manhã ou de tarde. Certo? Ó, a calinha legal que dá um descanso pro olho da gente entre um quadrinho e outro. Olha, vou ler tudo com calma, tá bom? Não tive tempo ainda de ler. Olha. E outra coisa, o desenho existe no quadrinho para que a gente use menos texto, tá bom? Às vezes, quando a gente está começando, a gente coloca muito texto. E aí, o legal é a gente colocar imagens que complementem o texto. Certo? Então, hoje a aula nós começamos a nossa terceira unidade e falamos sobre a história, a origem da história da arte. Como foi que ela começou? Então, a gente viu que a história da arte, a gente fala pré-história, a gente não utiliza mais esse termo, e sim a história pré-escrita, né, que foi antes da escrita. A gente percebeu durante a aula que o homem ele produz arte desde sempre. Acredita, pelo que a gente tem estudado, visto, até mesmo antes dessa organização social e até mesmo a organização verbal, né? Digamos, essa organização que a gente tem da fala. Então, ele já produzia sons, ele já produzia objetos ornamentais, ele já representava o mundo à sua volta, a forma como ele via, como ele percebia, estava o tempo todo experimentando uma folha, experimentando algum mineral para poder não só se embelezar, mas também a gente percebe que existe uma produção. E essa produção, ela, se a gente parar para perceber, é em todo o mundo, não é só na Europa. A gente tem registros na África, aqui no Brasil, principalmente aqui no norte e nordeste, a gente percebe essa presença, né? Então, é preciso que a gente tenha cuidado, que a gente observe com detalhe e cuide, né, desses fragmentos, desse acervo que a gente tem. Infelizmente, não tão bem estudado quanto deveria,
mas que fica lá o registro da nossa história, da nossa origem, de como começou, né? Que a arte, ela não surgiu do nada, então ela surge a partir da ideia, do pensamento, do fazer humano. Então o homem, ele começa a produzir sons, ele começa a experimentar, vai surgindo as ideias, ele começa a produzir arte, né? A produzir com detalhes, não é só funcional, além do objeto ser funcional, tem um detalhe, tem o seu registro, tem a sua peculiaridade que vai caracterizar esse objeto como um objeto artístico e não só funcional. E no decorrer da história a gente vai vendo que isso vai evoluindo. Então a história, ela vai surgir mesmo depois, quando o homem, ele começa a organizar essas ideias, que isso vai acontecer na Europa, né? Mais ou menos no período depois do Renascimento, que ele vai organizar essa história e vai trazer em períodos, em movimentos, período, estilo, escolas, e a partir daí vai surgir os movimentos que nos acompanham até os dias de hoje, não é isso, Cláudia? Exatamente. E se a gente não conhece a nossa história, a gente fica achando que a gente é menos do que os outros, né? E é um recurso que quando você invade um povo, a primeira coisa que você faz é destruir a história dele, a arte dele, a cultura dele. Pra quê? Pra ele ficar subalterno, pra ele ficar mais fácil, né? Controlar e dominar. Né? Então, pensem nisso. Bora proteger nosso patrimônio histórico, bora estudar a nossa história, porque a gente tem valorizar, história, não esquecer de valorizar o que a gente tem aqui. A gente também produz arte. A gente produz muita. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem.